O Banco Central decidiu elevar a taxa Selic novamente em 1 ponto percentual, fazendo com que ela alcançasse 12,75% ao ano. E agora, como vão ficar os seus investimentos de renda fixa? Esse aumento já era o consenso do mercado e também já estava sinalizado pelo Copom desde a última reunião que aconteceu em março. Com esse aumento, nós passamos a ter um CDI de 12,65% ao ano e isso proporciona uma rentabilidade de quase 1% ao mês na renda fixa. E mesmo que a inflação no Brasil esteja se mostrando cada vez mais presente na vida dos brasileiros, não tivemos nenhuma surpresa com a divulgação da nova taxa Selic por parte da nossa autoridade monetária. A decisão foi tomada como mais uma tentativa de conter a perda do poder aquisitivo da nossa moeda, que somente no mês de março de 2022 se desvalorizou 1,62%. E no último Boletim Focus, que foi publicado nesta segunda-feira, dia 2 de maio, pela 16ª vez consecutiva, o Banco Central projetou que a inflação do país vai continuar subindo. O ponto mais interessante desse último relatório foi o de manter a projeção da semana passada, contendo uma taxa Selic futura em 13,25%. Isso quer dizer que o Banco Central ainda espera elevar a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual na próxima reunião, que será realizada em 15 de junho. E nesse vídeo eu quero comentar sobre tudo o que isso influencia nos seus investimentos de renda fixa, para que assim você saiba dos possíveis reflexos para a caderneta de poupança e para todas as subclasses da renda fixa. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é mega importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é interessante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Então já aproveita e clica agora no botão de gostei aqui embaixo. Então vamos lá. Eu começo falando sobre a inflação. Esse fenômeno ele não é exclusividade do Brasil, porque o mundo todo vem sofrendo com a perda do poder aquisitivo das suas moedas. Mas apesar disso, uma inflação de 2 dígitos é uma proeza para poucos países. Muito embora o mundo passou ou ainda tenha passado por restrições provocadas pela pandemia e pelo isolamento social, foram poucos os países que geraram uma inflação de 2 dígitos, ou seja, acima dos 10% ao ano. E o Brasil está incluindo nesse seleto grupo. E dentre os acontecimentos que aceleraram a inflação pelo mundo, nós vamos ter a guerra da Rússia e da Ucrânia, que foi iniciada no final de fevereiro, e essa guerra causou um aumento nos preços da energia e dos alimentos de maneira geral. Além disso, com os novos fechamentos na China, que estão provocando um desabastecimento em insumos para medicamentos e peças no setor automobilístico, nós já estamos vendo uma pressão sobre os preços dos produtos. E no Brasil, nós estamos enfrentando novas altas nos preços dos combustíveis e isso fez com que a inflação registrasse a maior alta para o mês de abril desde o ano de 1995, fazendo com que o acumulado nos últimos 12 meses chegasse em 12%. E agora, eu quero falar sobre os impactos na caderneta de poupança. E desde que a Selic ultrapassou os 8,5% ao ano, a forma como a poupança rentabiliza sofreu um impacto enorme. A poupança é a aplicação financeira mais popular do Brasil e estima-se que mais de R$ 1 trilhão esteja aplicada nela. Então isso significa que é na poupança que os brasileiros têm mais dinheiro aplicado e por esse motivo muitas pessoas vão sofrer um impacto enorme em razão de mais essa alta da taxa Selic. E o que acontece é que existem duas maneiras pelas quais a poupança ela pode rentabilizar e isso tem relação com a poupança antiga e com a poupança nova. Se você ainda possuir a poupança antiga, ela sempre vai rentabilizar 0,5% ao mês e mais a TR, pouco importando qual seja a taxa Selic atual. Então com relação à poupança antiga, nada mudou. Mas se o seu dinheiro estiver aplicado na poupança nova, ela pode rentabilizar de duas maneiras diferentes. Quando a nossa taxa Selic estiver abaixo ou igual a 8,5% ao ano, a poupança nova vai rentabilizar 70% da Selic e mais a TR, que claro é a taxa referencial. Mas por outro lado, quando a taxa Selic estiver maior do que 8,5%, como é o caso agora, a poupança vai rentabilizar 0,5% ao mês e mais a TR. Então, como a nossa taxa Selic continua
continua subindo e já passou dos 8,5% e agora já passou dos 12% ao ano, a poupança nova e também a antiga, elas continuam rentabilizando os mesmos 0,5% ao mês e mais a TR. E isso significa que quanto mais alta estiver a Selic, menos atrativa se torna a caderneta de poupança, mesmo que não incida o imposto de renda sobre a rentabilidade dela. Pouco importa quão alta esteja a taxa Selic, porque o seu rendimento na caderneta de poupança, seja antiga, seja nova, está travado em 0,5% ao mês e mais a TR. E como você viu, a partir de agora, nós vamos ter uma renda fixa rentabilizando algo muito próximo a 1% ao mês. Então significa que você está deixando de rentabilizar 0,5% ao mês somente por ter o seu dinheiro estacionado na caderneta de poupança. E diga-se de passagem, essa é uma situação muito ruim e que causa uma perda inflacionária muito grande nos seus investimentos. Isso ficou claro? Então me diz aqui nos comentários se você ainda tem dinheiro na caderneta de poupança. Você tinha se atentado para o fato de que quanto mais alta a Selic fica, menos o seu dinheiro rentabiliza na poupança? Então interage comigo me deixando um comentário aqui embaixo. E agora, eu quero falar sobre o que pode ser feito com seus investimentos de renda fixa e eu vou te dar uma visão geral sobre todas as subclasses que existem em relação à renda fixa. A renda fixa pós-fixada é aquela que rentabiliza um percentual da Selic ou um percentual do CDI e que você sempre enxerga o seu dinheiro rentabilizando de maneira positiva. E com relação aos ativos financeiros desta subclasse, todos eles passam a ter uma rentabilidade nominal maior já no dia útil seguinte. Claro, com exceção da caderneta de poupança que continua travada nos 0,5% ao mês e mais a TR. E como os ativos pós-fixados são adequados para os seus objetivos de curto prazo e também para a alocação da sua reserva de emergência, nada muda com relação a eles. Você vai continuar investindo em ativos pós-fixados para esses objetivos, sejam objetivos de curto prazo, seja para a alocação da sua reserva de emergência, pouco importando a alta ou a baixa da taxa Selic. Isso ficou claro? E já com relação à subclasse pré-fixada, que é composta por aqueles ativos que rentabilizam uma taxa fixa e imutável, pode haver uma perda momentânea de rentabilidade para esses investimentos. Se você tiver algum ativo pré-fixado na sua carteira, como o Tesouro pré-fixado, por exemplo, você vai ver que ele está apresentando um certo prejuízo. E isso acontece porque a cotação dele, ou seja, o preço de compra dele diminuiu. A subida da taxa Selic faz com que a cotação, faz com que o preço de compra dos ativos pré-fixados diminua, bem como faz com que os novos ativos pré-fixados sejam ofertados com taxas maiores. Mas não é a alta da taxa Selic que diminui o preço e aumenta a rentabilidade dos ativos pré-fixados. Não é isso. O que acontece é que o mercado não aceita mais receber uma taxa pré-fixada que esteja abaixo da inflação do país. E como os pré-fixados são adequados para os objetivos de médio prazo, o que você precisa fazer é analisar as taxas que estão sendo ofertadas a partir de agora para verificar se elas são suficientes para você atingir os seus objetivos financeiros. Eu, particularmente, não estou investindo em ativos pré-fixados nesse momento. Com as sinalizações de novas altas da taxa Selic e também de novas altas da inflação, eu prefiro ficar de fora de ativos pré-fixados nesse momento. Mas também não significa que você deva vender os ativos pré-fixados que já estejam na sua carteira, principalmente neste momento em que eles estão com rentabilidade negativa e até possivelmente nesse momento em que eles estejam apresentando algum tipo de prejuízo. O que eu estou fazendo é segurar esses ativos na minha carteira e eu não estou investindo neles neste momento. Compreendido? E por fim, com relação à subclasse atrelada à inflação, eu não preciso dizer muita coisa. Eles são adequados aos objetivos de longo prazo, justamente por conta da proteção inflacionária que eles proporcionam. E nesse momento de alta da inflação e de alta da taxa Selic, esses ativos vão estar protegendo o seu dinheiro, principalmente com relação aos títulos públicos de prazos mais curtos. O que você precisa ficar atento é para carregar todos esses investimentos até a data de vencimento deles. E isso não vale apenas para os ativos indexados à inflação, isso também vale para os ativos pré-fixados. Porque se você efetuar um resgate antecipado, você pode vir a arcar com algum tipo de prejuízo neles. E para te ajudar nesse aspecto, eu vou deixar um vídeo no card aqui em cima, um vídeo explicando sobre o Tesouro pré-fixado e também o Tesouro IPCA. Então confere esse vídeo no card aqui em cima. E além disso, eu também quero dizer que
A renda fixa ela sempre vai estar adequada para os seus investimentos, pouco importando qual seja o cenário e pouco importando qual seja a taxa Selic atual. O que você precisa ter em mente não é que pelo fato da taxa Selic ter aumentado e que as rentabilidades nominais da renda fixa, principalmente a renda fixa pós-fixada, estejam mais altos, não é por isso que você vai começar a investir na renda fixa. Na realidade, a renda fixa deve fazer parte da sua carteira de investimentos em todos os cenários. A renda fixa é uma modalidade de investimentos que servem para você buscar uma certa previsibilidade na sua carteira de investimentos, principalmente relacionados à previsibilidade que os ativos de renda fixa dão lá no vencimento dos ativos. Então, as características envolvendo a renda fixa de maneira geral, em quaisquer das 3 subclasses, são sim bastante adequadas para fazer parte da sua carteira de investimentos em quaisquer cenários, pouco importando se a Selic está alta ou se a Selic está baixa. E eu ainda digo mais, eu digo que a renda fixa é um excelente mecanismo para que você conquiste os seus objetivos financeiros. Como você pode perceber ao longo do vídeo, todas as 3 subclasses da renda fixa são capazes de te proporcionar a construção dos seus objetivos de curto, médio e de longo prazo. Além, é claro, de poder construir também a sua reserva de emergência, envolvendo, claro, os ativos de renda fixa pós-fixada. Mas com relação às 3 subclasses, você entendeu que todas elas são adequadas para a construção dos seus objetivos financeiros. O detalhe é que, ao ter uma rentabilidade um pouco maior quando a taxa Selic também está mais alta, esses ativos acabam se tornando mais famosos perante os noticiários e os canais do YouTube, justamente por conta desses retornos nominais maiores. Mas o que eu quero que fique muito bem claro na sua cabeça é não se iludir apenas por retornos mais altos. Até porque a questão envolvendo o retorno dos ativos financeiros é apenas uma das várias características que você precisa analisar antes de tomar a sua decisão de investimentos. Porque antes de investir, você precisa analisar as questões envolvendo os riscos, os emissores, os prazos, enfim, existem diversas características, diversas situações que precisam ser analisadas muito antes dos retornos. Então não se iluda pelo fato da renda fixa estar apresentando rentabilidades maiores, porque isso, claro, tem que fazer parte dos seus objetivos financeiros e isso tem que se adequar ao seu perfil de investidor. E dito tudo isso, essas eram as possíveis consequências que o aumento da Selic pode trazer para os seus investimentos, principalmente seus investimentos de renda fixa. Eu falei aqui sobre a poupança e eu falei sobre as 3 subclasses de renda fixa. Eu espero que você tenha compreendido um pouco sobre esse movimento de subida da Selic e o impacto disso nas nossas vidas e também o impacto disso nas mais diversas subclasses de ativos envolvendo a renda fixa. Mais uma vez, eu peço para você deixar o seu gostei aqui no vídeo, eu peço para você também se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você ativar o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, peço para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck, e também peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. E o mais importante de tudo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com os seus familiares. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!